Bom dia. Este estudo nós organizamos uma base de dados, nós tínhamos informações sobre o consumo de peixes em vilas, comunidades pesqueiras da costa brasileira. A base de dados que nós utilizamos até o momento, para esse estudo especificamente, conta com dados do litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro e litoral de Santa Catarina. Então, é toda uma região biogeográfica muito semelhante. Isso quer dizer o quê? Que nós analisamos dados de uma região onde as espécies de peixes são muito parecidas, o ambiente é muito parecido, é diferente do ambiente que nós temos aqui no Nordeste. Mas nós também estamos tentando montar uma base equivalente aqui no Nordeste. E o objetivo do estudo foi tentar investigar se as comunidades pesqueiras, que são os grupos que mais dependem diretamente do peixe, tanto para a sua segurança alimentar, quanto para o seu modo de vida, é fonte de renda direta e indiretamente para muitas pessoas, se a análise da dieta dessas comunidades ao longo do tempo nos mostra alguns efeitos de alguma transformação pelo qual elas estejam passando. Então, o objetivo era verificar se houve mudança na dieta, do consumo de peixes especificamente, dessas comunidades da costa sudeste e sul do país. E qual é o impacto desse estudo para a sociedade, por exemplo, aqui no Nordeste, aqui no interior do Rio Grande do Norte? A mensagem é, bom, nós estamos num planeta conectado, né? Você não é porque eu estou analisando o que acontece nos oceanos que isso não tem consequência no resto do país, mesmo quem esteja no interior. Qualquer rio que passar por qualquer lugar do país vai terminar nos oceanos. Os oceanos são responsáveis pelo controle do clima, parcialmente responsáveis pelo controle do clima do planeta. Então, primeira coisa é entender isso. O que acontece num pedaço do planeta nos afeta a todos. O segundo ponto, que eu acho que é bastante relevante, é que ao longo da última década, tanto no mundo de forma geral, mas especificamente no Brasil, houve um aumento muito significativo do consumo de peixes. Então, nós passamos de um consumo de 3 a 4 quilos de peixe por ano por brasileiro, para um consumo que hoje deve estar na faixa de uns 13, 14 quilos. Então, essa é uma mudança muito expressiva. O brasileiro passou a comer mais peixe. Esse peixe vem de várias fontes, dos oceanos, dos rios, da aquicultura. E quando a gente olha para a dieta das comunidades pesqueiras e percebe que elas estão comendo menos peixe, peixes de menor tamanho, peixes que elas normalmente não incluíam na sua dieta anteriormente, provavelmente porque não eram seus peixes favoritos. Isso acende um sinal de alerta para a gente, que é um sinal que a gente já vê muito claramente quando nós analisamos diretamente o que está acontecendo com os peixes, quando nós fazemos estudos de biologia de peixes ou quando nós acompanhamos o que os pescadores desembarcam. E esses sinais são muito claros, que nós temos menos peixes no mar, que nós temos menos diversidade de peixes no mar. Isso tem implicações para todos, porque na verdade quando você retira peixes em excesso do mar, você está prejudicando toda a cadeia trófica, inclusive quem está lá embaixo na cadeia trófica, que são as algas, são os fitoplânctons, né? As plantas pequenininhas ou as algas pequenininhas que são responsáveis, por exemplo, por gerar boa parte do oxigênio do planeta. Então, a gente não mexe em uma parte do planeta em exagero, sem ter consequências. Então, de certa forma, o estudo é um alerta para as consequências que nós já estamos vendo do excesso, tanto do excesso de retirada de peixes dos oceanos, quanto do excesso de modificações que nós estamos fazendo nos oceanos. E eu tenho uma sensação de que se nós tivéssemos uma base de dados equivalente para os interiores, para os rios, para os reservatórios, nós veríamos algo muito parecido, se não pior, dependendo da região do país. Quais seriam ou quais são as consequências dessa retirada em excesso dos peixes para o ecossistema? Há uma grande consequência? Sim, há uma grande consequência.
Especialmente se nós pensarmos que nós humanos, a gente não gosta muito de comer, quando pensa em ambiente terrestre, a gente não gosta muito de comer predador, a gente prefere comer os animais herbívoros, né? Pensa aí que vaca, ovelha, tudo são todos herbívoros. Mas quando a gente passa para os peixes, por algum motivo nós temos uma preferência pelos peixes carnívoros. A gente gosta, pensando nos peixes de mar, a gente gosta de garoupa, de cioba, de atum, de agulhão, de meca e menos, a gente come também, a gente come tudo, mas a gente come, tem menos preferência pela ginga, pela sardinha, etc. Não é o peixe, o que tem grande valor é o peixe grande, e esse peixe grande normalmente tende a ser carnívoro. Quando você retira em excesso esse peixe, é esse peixe que está controlando toda a cadeia. Esse peixe que está controlando aqueles que estão abaixo dele, os que não são, que comem outros peixes, mas eventualmente comem alga também, ou que comem só alga. Quando você perde esse controle, toda a cadeia pode eventualmente desmoronar. Então, aí você tem influências em perder diversas espécies, simplesmente podem ser perdidas, além daquelas que a gente consome, como consequência dessa quebra de cadeia. Você pode, inclusive, perder corais, porque os próprios recifes de corais, eles são parte de uma dinâmica que depende da presença, da quantidade certa de ouriços ali, da presença da quantidade certa de peixes do tipo budião, que dependem de uma adubação certa pelas fezes dos animais que estão ali. Então, você perder espécies-chave, como são os predadores, tem consequências gigantescas no oceano como um todo. E a mesma coisa se a gente perde os predadores de rio. E para o ponto de vista social e econômico, perder essas espécies significa perder as espécies que a gente mais gosta de comer, perder as espécies que têm maior valor de mercado. Então, é uma ameaça geral ao modo de vida, especialmente das comunidades pesqueiras, que são já comunidades que já têm uma certa vulnerabilidade social. Professora, o ser humano ele se beneficia bastante do consumo de peixe, né? Quando você fala em dieta, inserimos o peixe na alimentação porque é saudável. Já que o ser humano se beneficia do peixe, o que é possível fazer para repor esse ecossistema, para repô-los aos rios, aos mares? A primeira, bom, acho que tem uma série de medidas que a gente pode tomar. Uma delas é rever, ter cuidado com as quantidades que nós extraímos dos mares e dos rios. Não é que a gente não possa extrair, a gente pode, mas a gente precisa saber a quantidade que pode ser extraída de cada uma das espécies, os tamanhos, nós precisamos garantir que os peixes sejam extraídos depois que eles já tenham se reproduzido. Tem algumas espécies que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque são espécies que, por exemplo, nascem machos e depois de um certo tamanho elas convertem e se tornam fêmeas. A garoupa é um caso destes. Todas as garoupas sirigados, normalmente eles nascem como machos e depois de um certo tamanho, que normalmente é grande, 5, 7 quilos, eles se tornam fêmeas. Robalo, a mesma coisa. Isso significa que a gente tem que esperar esses peixes passarem por todas essas fases, porque se você retirar eles antes deles se tornarem fêmeas, eventualmente você não tem fêmeas para reprodução. Se você retirar todos com robalos pequenos, são todos machos. Eventualmente, você não deixá-los ter fêmea, eventualmente você perde a população de peixes dali. Nós precisamos usar métodos menos destrutivos, quando for o caso. Então, por exemplo, a pesca, o pescador, normalmente, ele tem a intenção de pegar algumas espécies. Ele vai com a intenção de capturar algumas espécies, mas nem sempre o método que ele usa é seletivo. Então, ele vai com a intenção de pegar algumas e pega aquelas e outras. E a gente precisa achar formas, e essas outras podem ser várias, podem ser desde de tartaruga, desde tubarão, golfinho, eventualmente fica preso em rede. E para quem trabalha com arrasto, que felizmente não é uma atividade muito forte na costa do Rio Grande do Norte, o arrasto ainda retira boa parte do que está no fundo. Então, isso tudo também tem consequências. A gente conseguir diminuir essa pesca acidental de outros organismos é um bom passo a ser seguido. Além da pesca, Nós...
Desculpa. Além da pesca acidental, a pesca indevida e a poluição dos rios e mares também precisam ser coibidas? Vou conversar aqui. Certamente, certamente. A poluição é extremamente, não entendo por que a gente não se preocupa tanto. Porque não é só o efeito da poluição que eventualmente vai destruir um recife, que eventualmente vai acabar com determinadas espécies que não toleram níveis de poluição naquele ambiente. Então, por exemplo, algumas algas que são importantíssimas aqui no nosso litoral, elas não como a gracilária, que as mulheres extraem em várias das comunidades pesqueiras do litoral, elas não toleram altos níveis de poluição. Então, significa que você poluindo, você está destruindo não só o ambiente, mas o modo de vida dessas mulheres também. Mas mais do que isso, o que me intriga é o fato de que a gente não se incomoda com que essa poluição volte para a gente. Porque, eventualmente, ela está se acumulando. Ela está se acumulando na forma de metais pesados, alguns deles causam doenças neurológicas, doenças reprodutivas. Ela está se acumulando na forma de microplástico. Então, nós ingerimos de volta esse plástico que se acumula no peixe. E também tem uma série de consequências para a nossa saúde e nosso desenvolvimento. Então, é fundamental que a gente lide com a poluição dos oceanos e que a gente pare de tratar os oceanos como um grande lixão. Sem falar, tem tantas consequências, os oceanos são fonte de bem-estar, de relaxamento, de alívio de estresse. Hoje tem estudos que mostram que pessoas que moram, que veem os mares, da mesma forma que pessoas que veem rios, que veem florestas, têm níveis de saúde mental muito melhor do que aquelas que estão em ambientes confinados o tempo todo. E a gente está destruindo uma fonte de saúde de graça que nós temos. Então, nós podemos simplesmente nos beneficiar de estarmos na presença de rios e mares limpos e gastar menos com remédio para depressão e outras coisas. E professora Priscila, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação, fica à vontade. Eu acho que basicamente é isso. Talvez um ponto que eu não tenha mencionado é que o estudo mostrou também que as comunidades pesqueiras nunca consumiram muitas das espécies ameaçadas de peixes. Isso é uma coisa boa. Por outro lado, das poucas espécies que elas consumiam como ameaçadas, elas não estão mais no prato das pessoas. Elas foram substituídas por outras espécies ameaçadas. Esse é outro alerta que a gente vê. Então, assim, o que aconteceu com essas espécies? E aí, quando a gente olha para os dados biológicos, a gente vê que essas espécies, especialmente cação e raia, estão desaparecendo de fato dos oceanos. Então, se tem mais uma mensagem importante, é que a gente precisa também rever o consumo de cação. Cação é a mesma coisa que tubarão, são várias espécies, e o nosso consumo de raias, que essas espécies também estão lá no topo da cadeia. Então, são as espécies que controlam basicamente, boa parte dos outros peixes que a gente depende.